nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Paz e bem a você que agora participa conosco deste momento de oração e reflexão da Palavra de Deus. Aqui estamos no Santuário de Santa Luzia para juntos meditar o Evangelho desse 25º domingo do tempo comum. Invoquemos o Espírito Santo de Deus sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, e vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16a, que é o Evangelho desse 25º domingo do tempo comum. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo e ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para a tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado, porque o último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Meus amigos, a palavra de Deus desse 25º domingo do tempo comum, através do Evangelho de São Mateus, nos mostra que Deus não pensa como nós. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela é eficaz em nossa vida e nos mostra que Deus pensa diferente do ser humano. A lógica de Deus vai totalmente contra a lógica do mundo. Por isso que para o cristão é um grande desafio seguir a palavra de Deus, porque tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, em muitas vezes, vai totalmente ao contrário do que aquilo que o mundo nos propõe. Os caminhos de Deus não são os nossos, os pensamentos de Deus também não são os nossos. No Evangelho deste domingo, Jesus conta aos discípulos uma parábola. Compara o reino de Deus com uma parábola. Parábola, nós sabemos que são histórias, são exemplos que Jesus usava para ensinar. E Jesus vai nos dizer que no reino de Deus há lugar para todos. Que o reino de Deus, ele é aberto a todos. E na vida do ser humano, em qualquer etapa que seja desde pequeno ou no fim da vida, todos têm a mesma oportunidade de entrar nesse reino e de participar do reino de Deus a partir de uma conversão, a partir do seguimento à palavra de nosso Deus e Senhor.
Jesus conta uma parábola usando um exemplo muito comum na sua cultura, pois na cultura de Jesus, na sua época, havia muitos vinhateiros, plantações de uva, muitas videiras. E quando chegava o momento certo da colheita da uva, era preciso contratar rapidamente trabalhadores para colher as uvas e esmagá-las para o vinho, porque senão as uvas se perderiam, iriam se estragar. Então era muito comum que na época da colheita da uva, os patrões, os donos das vinhas, corressem atrás de empregados nas praças, nas ruas, para irem às plantações e colher as uvas. Jesus usa esse exemplo, querendo nos dizer que este patrão é Deus, esses trabalhadores somos nós, e esta videira, estas uvas que devem ser colhidas e devem ser esmagadas para que o vinho bom aconteça, é o reino de Deus. Assim como o patrão saiu de madrugada, na manhã, na tarde, no fim da tarde, e contratou várias pessoas e pagou com o mesmo preço a todos, Deus também chama a todos a quem Ele encontra para trabalhar na sua vinha. Existem pessoas que desde novas, desde cedo, trabalham na vinha do Senhor, estão engajadas no Evangelho, na comunidade, na pastoral. Existem pessoas que no meio da vida se convertem e começam a ajudar a viver o Evangelho. E existem pessoas que no fim da vida, quase morrendo, se convertem e começam a viver a realidade do Evangelho. A todos Deus recompensa com o mesmo amor, com o mesmo perdão, com a mesma misericórdia. Deus não tem predileção por ninguém. O Evangelho nos ensina então a tirar da nossa cabeça a imagem de um Deus punitivo, vingativo, de um Deus que nos paga através de nossas obras e nos ensina a enxergar um Deus que é misericordioso, a um Deus que sempre nos espera por nós até o último suspiro. Há oportunidade para nos converter até o último momento de nossa vida. E Deus se alegra por nossa conversão. É claro que nós temos que fazer de tudo para sermos trabalhadores da primeira hora, como foram os trabalhadores da madrugada. Que nós estejamos sempre abertos, sempre disponíveis para que o Senhor venha nos chamar para a sua vinha. Sendo assim, quem está mais tempo na vinha do Senhor não é melhor do que os outros, mas aproveita muito mais a graça, a presença, a misericórdia de Deus. Se desde cedo nós estivermos trabalhando na vinha do Senhor, se desde cedo em nossa vida estivermos engajados na evangelização, nós aproveitamos muito mais estar com Deus do que aqueles que vêm depois. Mas mesmo assim, aqueles que vêm depois, que vêm mais tarde, são bem-vindos, merecem carinho, atenção, somos todos iguais, temos o mesmo valor diante de nosso Deus. Que a palavra desse domingo, então, nos ensina a estar disponíveis para trabalhar na vinha do Senhor. Sejamos operários da primeira hora, possamos nos acolher uns aos outros, possamos nos respeitar e, acima de tudo, viver uma profunda humildade, para que o reino de Deus aconteça, para que a vinha do Senhor dê frutos, frutos bons, frutos que permaneçam, e que para nós sejamos realmente verdadeiros servos, aqueles que servem por amor, não querendo nada em troca. Não podemos trabalhar na vinha do Senhor querendo recompensa ou reconhecimento, não. Devemos trabalhar na vinha do Senhor por amar, por servir, por gostar de estar junto a Jesus, junto ao Cristo. Que a nossa vida seja doação, seja serviço, gratuidade, e que possamos nos amar, nos perdoar, nos acolher sem inveja, sem disputa, sem pretensões, mas abertos à palavra do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos com fé a oração a Santa Luzia, ó Virgem admirável, cheia de firmeza e de constância, que nem as pompas humanas puderam seduzir, nem as promessas, nem as ameaças, nem a força bruta puderam abalar, porque soubeste ser o templo vivo do Divino Espírito Santo. O mundo cristão vos proclamou advogada da luz dos nossos olhos,
Defendei-nos, pois, de toda moléstia que possa prejudicar nossa vista. Alcançai-nos a luz sobrenatural da fé, esperança e caridade, para que nos desapeguemos das coisas materiais e terrestres e tenhamos a força para vencer o inimigo e assim possamos contemplar-vos na glória celeste. Amém. Obrigado por participar conosco deste vídeo. Compartilhe com a sua família, com seus amigos. Propague a palavra de Deus. Seja um trabalhador na vinha do Senhor. Que desça sobre você e sobre sua família a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.